eu sou a Maria Ferreira do blog Impressões de Maria e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi durante o mês de outubro. Eu quero começar então mostrando os livros que eu recebi da editora Jandaíra, que vai ser uma editora que vai estar bastante presente aqui no canal. E vou começar então mostrando o livro Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira. Esse é um livro que faz parte, é um dos títulos que faz parte da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada pela Jamila Ribeiro. E aqui o Sidney Nogueira vai abordar essa questão da intolerância religiosa no Brasil. Ele é do candomblé, então ele traz essa vivência aqui para os seus escritos. E aí ele também faz aí uma retomada histórica sobre o surgimento e o início da intolerância religiosa no Brasil e como essa prática foi aumentando aí ao longo do tempo por conta de diferenças religiosas entre as pessoas. E uma relação que o Sidney Nogueira faz aqui no livro é mostrar como que a intolerância religiosa é branca e o quanto ela tem a ver e como é um dos tentáculos do racismo. E ele finaliza o livro falando então sobre as práticas do candomblé, então a gente vai conhecer um pouco mais aqui de como funciona o candomblé também. Então é isso, é um título que eu queria ler bastante. E essa coleção Feminismos Plurais é uma das que eu gosto muito e acho que são muito didáticos pra gente aprender assuntos que assim são bastante profundos de uma forma bem introdutória. Outro livro que eu recebi da editora Jandaíra foi o Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas, que é organizado pela Selma dos Santos de Aldina. E aqui ele então é um livro que traz artigos de diversas mulheres que têm vivências com quilombos, mulheres quilombolas, e que vai trazer aqui, abordar as vivências dessas mulheres e de outras mulheres dentro dos quilombos. Então aqui tem Mulheres da Amazônia e Povo Negro, um exemplo de artigo que tem aqui. Então, Mulheres Quilombolas defendendo o território, combatendo o racismo e despatriarcalizando a política. Artigo sobre a trajetória acadêmica de mulheres quilombolas e também artigo sobre a vivência de mulheres quilombolas na universidade. Então é um livro muito interessante e que eu vou ler também aí com muito carinho, até porque eu tenho bastante interesse em vivências quilombolas e tô feliz por ter esse livro aqui. E outro livro que eu tava muito ansiosa e empolgada para ter em mãos é o Black Power, a política de libertação nos Estados Unidos, que foi escrito pelo Kwame Ture, que anteriormente era conhecido como Stokely Carmichael, e Charles Hamilton. E o livro foi traduzido aqui no Brasil pelo Arivaldo Santos de Souza, publicado então pela editora Jandaíra. E esse livro ele foi escrito em 1967 e ele é um marco do movimento negro nos Estados Unidos e também em todo o mundo, porque ele é um manual, ele não é um manual no caso, de como acabar com o racismo, mas é uma referência de como construir um mundo mais justo e mais igualitário também para as pessoas negras. E essa edição, ela é a primeira, traduzida para o português oficialmente, e ele ganhou a edição brasileira com o prefácio de Bokar Biro Ture, que é filho de Kwame Ture, e é uma edição inédita, histórica, em parceria da editora Jandaíra com o selo Sueli Carneiro. Então, vou ler aqui alguns títulos dos capítulos para vocês. O capítulo 1 é Poder Branco, a Situação Colonial. Depois, Poder Negro, Sua Necessidade e Substância. O 3, Os Mitos sobre Equalizações e assim por diante. É um livro que parece ser muito interessante e que vai ser importante aí pra gente aprender sobre a história das pessoas negras e do povo negro, principalmente nos Estados Unidos. O quarto e último livro que eu recebi da editora Jandaíra foi o livro
69 poemas e alguns ensaios, que é um livro que traz aqui poemas e ensaios sobre a questão da eroticidade, digamos assim, né? Então tem aqui um texto de apresentação da Raquel Menezes. Então aqui a gente tem uma antologia de 69 poemas e 2 ensaios ilustrados e que trazem aqui temas como um corpo poético e expressão desse corpo no mundo de uma forma sensual, não tão sensual, mas de uma forma a expressar essa libido. Então é um livro também que vou sair da minha não zona de conforto, mas das coisas que eu estou acostumada a ler para ter contato com isso, com essa temática, mas que acho que vai ser uma leitura muito interessante. E agora eu vou mostrar para vocês 2 livros que eu recebi da editora Fósforo. O primeiro eu solicitei, que é o Mundo Real, do Brandon Taylor, e ele foi traduzido aqui no Brasil pelo Alexandre Vidal Porto, e eu fiquei muito interessada nesse livro aqui porque vai contar a história de um rapaz negro que é estudante de pós-graduação, o nome dele é Wallace. Ele perdeu o pai há algumas semanas e nenhum dos amigos dele da pós sabe disso. E aqui, esse é o romance de estreia do autor Brandon Taylor, em que ele vai narrar um final de semana na vida de um homem negro, jovem e queer, que saiu do Alabama, no sul dos Estados Unidos, para pesquisar bioquímica numa instituição no norte do país, com uma prestigiosa bolsa de estudos. Então a gente vai acompanhar então aqui as vivências desse homem, os pensamentos desse homem que está tentando construir um futuro, mas que tem um passado, né, por trás. Então acho que vai ser uma leitura interessante. Em breve vai ter resenha lá no blog sobre esse livro. E o outro livro que eu recebi foi o Erva Brava, da Pauline Torti, que é uma escritora aí brasileira. Ela nasceu em Brasília e a orelha do livro aqui é do Itamar Vieira Júnior, então o livro já vem muito bem indicado, né? E aqui é um livro de contos, 12 contos que compõem esse livro, e a história se passa na cidade de Buriti Pequeno, que fica aí no meio do Cerrado brasileiro. E aí traz aqui assuntos como a especulação imobiliária, agronegócio, a criminalidade, a política, a condição da mulher e os conflitos entre tradição e modernidade, que são então abordados aqui no livro. Tenho visto muitas críticas também, então vai ser uma leitura para ser feita aí nos próximos dias, e que já está na minha lista de leitura. O próximo livro que eu vou mostrar é o Este Não É o Seu Lar, da Natasha Brown, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Tordesilhas, com tradução de Fernanda Consenza. É um livro, né, que é narrado aqui por uma mulher negra britânica que não recebe o nome e trabalha no mercado financeiro. Ao mesmo tempo que se prepara para participar de uma festa luxuosa na propriedade de seu namorado, situada no interior da Inglaterra, ela considera as peças cuidadosamente montadas de si mesma. Então, também é uma história sobre uma mulher que está descobrindo o seu lugar no mundo e que está reivindicando esse lugar no mundo. E quando a editora entrou em contato comigo, eu fiquei muito curiosa para fazer essa leitura, então agradeço muito a editora Tordesilhas por esse envio. É um livro que parece ser curtinho, mas que parece ser também muito profundo. Outro livro que eu recebi foi A Garota que Não Se Calou, da Bidaré, que é uma escritora nigeriana que mora no Reino Unido e há bastante tempo, já há 18 anos, e o livro foi traduzido por Nina Risi. E aqui a gente vai ter a história, vai conhecer a história de uma garota que ela quer estudar para encontrar sua voz e falar por si mesma.
Então, aqui na orelha diz que é um livro com uma narrativa comovente e triunfante sobre o poder de lutar pelos seus sonhos. A Duni nasceu e cresceu em uma aldeia rural na Nigéria. Aos 14 anos ela é uma mercadoria, uma esposa, uma serva, mas acima de tudo ela é inteligente, engraçada e curiosa, com uma energia contagiante. Então a gente vai acompanhar aqui a história dessa garota que tem um sonho, que é estudar e que não vai medir esforços para realizar esse sonho. Então, outro livro que, foi para a pilha de leituras, próximas leituras que serão feitas, porque também fiquei muito interessada. E eu gosto muito de literatura nigeriana, Então, é sempre bom sair dos nomes que já são muito conhecidos. Inclusive, já indiquei autores aqui, de autores nigerianos, então é muito bom conhecer autores novos. O próximo livro que eu recebi foi O Dom da Fúria, do Mark Oshiro. É um livro que foi publicado aqui no Brasil pela Gutenberg, com tradução do Jin Anotsu, que também é escritor. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer um adolescente negro que vive em São Francisco, na Califórnia. De vez em quando, diz aqui que ele gostaria de ser um garoto diferente, um garoto sem ansiedade ou crise de pânico, cujo pai não tivesse sido covardemente assassinado pela polícia californiana. Afinal, é muito difícil ser reconhecido ou julgado nas ruas pela barbárie que lhe arrancou a figura paterna. Essa lembrança é quase que uma prisão para o jovem, mesmo tendo amigos leais e uma mãe acolhedora e corajosa, que esteja descobrindo a leveza do primeiro amor ao lado de Javier, Moz está cansado de se sentir preso. Então, deu pra entender um pouco da vibe do livro. Então, esse garoto negro que tem esse trauma de ter perdido o pai, tem essas questões psicológicas e como, acho que é interessante ver como o autor desenvolve isso aqui na trama. E eu recebi da editora Malê o livro Juntar Pedaços, da Miriam Alves, que é o novo livro da Miriam Alves, que é uma prosadora, ensaísta e poeta brasileira. E aqui a gente tem contos que vão falar sobre vivências de pessoas negras, também sobre a realidade da pandemia no Brasil, vai nos fazer pensar sobre essa época de confinamento, sobre o alto índice de feminicídio e sobre as vivências de mulheres negras. Então são contos curtos e que trazem aí temáticas muito atuais e que é um lançamento aí da editora Malê. Agradeço muito pelo envio. Vai ser o meu primeiro contato com a escrita da Miriam Alves e tô feliz por poder começar por esse livro. E outro livro que eu recebi foi o Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que foi publicado numa edição lindíssima em capa dura pela editora Antofágica. Eu recebi esse livro para fazer um trabalho, então vocês podem ver o resultado desse trabalho lá no Instagram, lá no meu Instagram, Impressões de Maria. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas falando um pouco sobre esse livro, ele tem então capa dura, é ilustrado, tem pós-fácios aqui da Fernanda Miranda, da Conceição Evaristo e também da Régia Agostinho, todas pesquisadoras, professoras, escritoras e que fazem um excelente trabalho a respeito da literatura brasileira. E para quem não sabe, o Úrsula, ele foi o primeiro romance escrito por uma mulher brasileira, negra e nordestina, que foi a Maria Firmina dos Reis. E além disso, essa edição também traz aqui uma videoaula grátis da Lívia Natália, que é uma escritora também, poeta brasileira. Então essa edição aqui de Úrsula tá lindíssima, convido vocês a irem lá no Instagram conferir o trabalho que eu fiz para a editora. E também tem um vídeo aqui que eu já fiz no canal, convido vocês a assistirem para conhecerem mais sobre essa obra. Eu recebi também da Companhia das Letras o livro Luxúria, da Raven Leilani, e foi traduzido pela Ana Guadalupe. E nesse livro aqui a gente vai conhecer então uma garota de 20 e poucos anos
que está tentando se descobrir, saber quem ela é e o que ela quer ser. Ela é moradora do Brooklyn, conseguiu um trabalho em uma editora que, né, eu acho muito interessante narrativas de jovens negras que trabalham em editoras, e ela, na vida amorosa, não tem uma vida amorosa que esteja muito boa. Tô vendo muitas pessoas elogiando esse livro, parece ser engraçado, ser divertido de ler, então tô aí também ansiosa para fazer essa leitura. E acho a capa muito bonita, muito interessante, né? Essa escolha de capa. E a autora, ela nasceu em Nova York e tem textos publicados em veículos como Granta, The Yellow Review e muitos outros veículos aí de renome. E Luxúria é seu primeiro romance. Pelo que eu estou vendo de avaliações, tá tendo uma recepção bastante positiva, e quero ler logo e saber, né, se eu vou gostar ou não dessa leitura. Eu Me Vingo Escrevendo é um livro de poemas da Lê Magalhães, que é uma escritora, professora do Rio de Janeiro, e nesse livro ela aborda questões relacionadas ao corpo, questões relacionadas à repressão, ao assédio e à luta feminista. E o livro também é cheio de ilustrações, de desenhos que conversam com os poemas que se encontram dentro do livro. E o livro foi publicado pelo selo Auroras, da editora Penalux, e foi lançado recentemente. Eu comprei ele durante a pré-venda e agora ele está disponível para compra diretamente no site da editora. A Agenda Todavia de 2022 vem com uma capa de plástico para proteger tanto a agenda ou qualquer outro livro que você queira proteger, e também serve como um saco, um pacote para guardar papéis. E ele também vem com uma jaquete que vira um calendário de mesa, e é um livro-agenda todo ilustrado, então tem ilustrações de André Sandoval, histórias de Giovanna Maldaloso, e vem com bastante espaço para você escrever, tanto mensalmente quanto diariamente, então funciona como um planner, com uma visão bem ampla dos meses do ano de 2022. Bom, por fim, mas não menos importante, eu recebi o livro Se a Rua 8 Falasse, do Vitor Martins, que também é autor do livro 1 Milhão de Finais Felizes. O Vitor escreve para jovens, para leitores jovens, e o livro foi publicado pela editora Alt, e diz logo que essa não é uma história de amor. Então, se você esperava ver duas pessoas conhecendo e se apaixonando perdidamente para sempre, você não vai encontrar aqui nesse livro. E essa é uma história sobre casa e seus moradores, sobre despedidas, descobertas, frustrações e um vira-lata de 3 patas chamado Keanu Reeves. E claro, né, vai ter um pouquinho de amor também, né? Então, também tenho visto bastante elogios aqui. Acho que eu ainda não tive contato, não tive oportunidade de ler o Vitor Martins de fato, mas eu imagino que ele tem uma escrita muito gostosinha de ler. Pelo menos é essa impressão que eu tenho das resenhas que eu já vi por aí dos livros dele. Então é isso, gente.
Esses foram os livros que eu recebi no mês de outubro. Me conta aqui nos comentários se você já leu um deles, qual você ficou com mais vontade de ler e qual você quer que eu traga, né, a resenha aqui pro canal ou lá pro blog. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, então. A gente se vê no próximo. Até lá, então. Tchau, tchau.